pessoal, tudo bem? E vamos dar início às nossas entrevistas aqui. Como eu falei para vocês, que vamos ter muitas pessoas convidadas, né? Mas eu não poderia iniciar esse programa sem ser a primeira convidada a ser quem? Rebeca Vaz, né? Como a gente tem falado, né? O programa Foco é propósito, né? Essa mocinha aqui, ó, foi uma das responsáveis por conseguir alcançar, superar o meu propósito. Porque é muito importante as pessoas que estão ao nosso redor nesse período. Claro, além de ser minha filha, meu orgulho, uma mulher maravilhosa, e foi assim aquela amiga que eu falo pra ela e eu falo isso pra todo mundo, eu nunca vou esquecer quando minha casa estava destruída lá, ela olhou pra mim, pegou a minha mão e falou assim: mãe, eu vou te tirar daqui, isso vai ser mudado. E tinha que convidar ela hoje para poder falar sobre o propósito também, que ela cumpre lindamente, né? Bom, Rebeca, quem é Rebeca Vaz? Bom, Rebeca Vaz, na verdade é muito difícil a gente falar sobre nós mesmos, né? É muito mais fácil a gente falar sobre as pessoas, sobre os nossos alunos, mas quando é para falar da gente é sempre um grande desafio. E Rebeca Vaz hoje é uma mãe que tenta dar conta de tudo ao mesmo tempo e no quesito de administra uma empresa. Hoje a gente tem aí muitas pessoas, muitos alunos, né, que confiaram na gente e simultaneamente a gente tenta também dar conta da maternidade. Eu tenho uma filha de 2 anos, a Maria Sofia, e a Rebeca Vaz, ela é essa pessoa que tenta dar conta de tudo, tudo ao mesmo tempo, corre atrás dos sonhos, fazendo aqui apologia ao estúdio, criando meu corro atrás dos meus sonhos, e uma pessoa que quer cada vez mais levar o evangelho em língua de sinais, para que todos consigam ter acesso à vida eterna, principalmente. Então, eu considero uma pessoa com múltiplas facetas, né? Enfim, uma pessoa que é mãe, mas que ao mesmo tempo é uma empreendedora com muitos sonhos, mas ao mesmo tempo também é uma pregadora do evangelho. É pra ter orgulho ou não é, gente? Óbvio, né? E eu me lembro, assim, ela não gosta muito que eu fale, porque filho, quando cresce, né? Embora, mesmo ela sendo um mulherão hoje, que ela tem se tornado, mas eu me lembro que quando eu fiquei grávida dela aos 19 anos, aquilo pra mim foi assim, eu era magrinha, eu não queria ter filho naquele momento. Só que isso mostra mais uma vez o quanto que Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas, né? Porque ela consegue, mesmo sendo a minha filha, eu sei que eu influenciei ela em muitas coisas boas, né? Mesmo hoje ela sendo minha filha, mas eu consigo olhar para ela e me espelhar em muita coisa, né? Na verdade, isso aqui, ó, né? Ter um programa agora, acho que ela nem sabe, mas quem me incentiva é ela, né? A querer, assim, nossa, minha filha é o meu orgulho, e assim, cara, ela tá conseguindo e me deu forças para conseguir também, né? Bom, fala um pouquinho da sua trajetória agora. Eu sei que muita gente que tá assistindo sabe, mas aqui é um pouco diferente do outro lugar que você sempre fala, da outra rede. Então, fala um pouquinho da sua trajetória. A minha trajetória na Libras, né? Uhum. Minha trajetória na Libras começou através dela, né? A gente tá aqui, uma apontando para outra a todo momento. Mas eu comecei realmente a me interessar pela Libras quando eu tinha 12 anos. A gente iniciou o trabalho na Igreja Cristã Maranata. Foi onde eu tive ali o meu primeiro contato. E naquela época eu estava estudando para ser pediatra, né? Eu estava em dúvida se ia ser pediatra ou neurocirurgiã. E naquele momento ali de ensino médio, preparatório, estudando, me aprimorando. Só que teve uma situação que na igreja a gente tinha contato com os surdos, e teve uma situação que me fez assim pensar, caramba, eu preciso mudar essa realidade. E aquela frase de a mudança que você quer ver no mundo começa primeiramente em você, nunca fez tanto sentido pra mim. E hoje eu vejo resposta disso. Tá, Rebeca, mas que problema foi esse que você se deparou? Tinha uma surda, ela estava tendo alguns problemas pessoais no quesito de... Ela morava sozinha junto com os filhos, os 3 filhos que eram ouvintes, e toda a família não sabia Libras, né? E ela não entendia o porquê a conta de luz dela estava vindo tão alto. E ela foi tentar ir à companhia de luz, tentar resolver esse grande problema. E ela não conseguiu
a comunicação, que é uma coisa que os surdos eles buscam até hoje. E aí ela veio até nós, na verdade até a minha mãe, porque eu ainda não sabia Libras, né, para poder ajudar nesse sentido. Para poder auxiliar ela e ir até essa companhia de luz conseguir resolver esse problema. E eu vendo aquilo de longe, eu ficava assim, caramba, uma coisa tão simples pra gente, que é ouvinte, né? Ir ali rapidinho, numa empresa ou no shopping, comprar uma roupa legal. E pra ela aquilo ali se tornou uma dificuldade. Por 2 motivos. Porque ela estava pagando mais caro sem entender e também porque ela, infelizmente, não sabia como resolver aquele problema. E aí a minha mãe foi lá e a gente descobriu que ela estava sendo furtada, né? Por vizinhos. E aí eu te falo, quantos meses isso ia se postergar, essa situação? Não tô dizendo que, se não fosse minha mãe, Deus colocaria outra pessoa na vida dela, com certeza, para auxiliar ela nisso. Mas fora os prejuízos que ela teve, você lembra? As compras dentro da geladeira que estragaram por causa dessa situação, né? Isso aí. E ela tinha uma família que não sabia Libras, então ela não conseguia ser orientada da melhor forma possível na língua dela, né? Então eu vi aquela situação e falei assim, caramba, eu sei que tem tantos pediatras, tem tantos neurocirurgiões por aí, mas intérpretes de Libras dá para contar nos dedos. E hoje eu entendo o porquê que eu mudei drasticamente a minha rota para a área da saúde e para a área da educação, onde eu nunca imaginava estar. E hoje eu entendo por quê. Quantas vidas foram alcançadas não só através... não só com foco no evangelho, mas também por conhecer a Libras e assim ajudar o surdo em um atendimento, por exemplo, né? Então Deus ele me usa e me usou de uma forma maravilhosa que hoje eu vejo por que eu deixei minha pediatria de lado. E fora outras experiências, né? Que depois a gente vai vivendo e vai se confirmando aquilo que a gente entende que é o nosso propósito de vida, né? E eu me lembro que eu levava ela pro curso e no início ela nem gostava muito, ela às vezes ia de cara emburrada. Foi aí que ela viveu essa experiência e entendeu que era o propósito de vida dela. E esse propósito de vida dela tem crescido de tal forma que hoje ela tem cursos e os cursos, assim, reconhecidos pelo MEC, tá? Só pra você saber, ela vai falar que a gente vai contar daqui a pouco. Isso, a gente vai falar bem sobre isso, né? Mas, assim, esse crescimento, a gente precisa entender que, assim, ela começou ali querendo ajudar, entender o propósito de vida para ela ali. Quando ela aceitou isso, Deus foi fazendo, crescendo, né? E esse trabalho na vida dela. E ela criou um curso, que é um curso, assim, super no meio de nós, da Libras. As pessoas, nossa, falam dele realmente como se fosse assim... Nossa, tu tá fazendo curso Fluentes para Sempre, bem da Rebeca. Eu me inscrevi no curso. Então, assim, fala como que foi. Porque a gente vê vários cursos na internet, né? Mas, assim, o Fluentes para Sempre, eu acho que eu não sei. Posso estar falando errado, mas é o seu primeiro filho, né? Então, fala Ele nasceu junto com a Sofia, na verdade. Isso. E, assim, o Fluentes para Sempre, eu até me emociono quando eu falo dele, porque ele veio num momento da minha vida muito difícil. E assim, ele tem 2 caminhos, né? O primeiro caminho é que o Fluentes para Sempre ele veio num momento da minha vida em que eu só não passei fome porque eu sabia que eu tinha os meus pais para contar comigo. Para eu contar com eles, né, no caso. Porque eu tava passando por muita situação financeira, muita dificuldade. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me acomodei. Né? Eu sempre falava assim, caramba, eu tenho que buscar uma solução para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Ele surgiu em um momento em que eu estava passando por muita dificuldade financeira. A ponto de morar numa casa que eu não saberia como pagaria o próximo mês e o poste ainda ficava dentro da casa. Vocês teriam uma ideia. Que a gente, às vezes, vê a vida nas redes sociais e a gente não imagina que a pessoa passa por isso tudo. E uma dica pra você também. Não se baseie na vida das pessoas. Você não sabe o que ela vive além das telas, né? Então, ninguém imagina. Hoje, quando eu conto sobre isso, ninguém imagina. Então, naquele momento, eu estava sentada no sofá. Eu lembro até hoje dessa casa, que eu não tinha nada, praticamente. Minha mãe me ajudou a comprar uma geladeira, até hoje eu lembro, uma geladeira de R$100, toda capenga. Um colchão que eu comprei em uma comunidade, um colchão que eu não sei nem de onde veio, quem deitou. Então, assim, foi um momento que eu realmente
E o que me deixava também triste é que, como ela falou, tem muitos cursos de Libras na internet, só que muita gente te ensina Libras além do amor. Te ensina Libras visando isso aqui. Às vezes nem amor tem. E aí, comprou meu curso? Então assiste qualquer coisa. E aí o aluno chegava pra mim, querendo cursar pelo menos o intermediário, o avançado, com muita dificuldade em formar frases. E aí eu sentada no sofá e falei assim, Senhor, me ajuda, eu preciso de uma direção, tanto na minha vida profissional, porque eu desisti da pediatria por conta da Libras, mas eu não sei ainda qual é o meu propósito. Eu não sei ainda por que eu tô fazendo isso. E também os meus alunos, eu não entendo por que eles têm tanta dificuldade, da onde surgiu isso. E aí, naquele momento, eu senti como se assim, tudo em um único lugar. Que foi onde surgiu o Fluentes para Sempre. E aí a gente tem o nome de Fluentes para Sempre, por quê? Uma vez que a pessoa entra no treinamento, ela não é a mesma. Eu digo isso em questão de mentalidade, em questão de sinalização, porque ela passa a ver a Libras de uma outra forma, uma forma nunca apresentada para ela, porque é uma forma que as pessoas, elas parecem que retêm o conhecimento. A gente tem muito isso no nosso mundo, né? Do silêncio. As pessoas, elas não te ensinam tudo porque elas têm medo de perder o espaço. Então, no meu curso, no meu treinamento, não tem isso. Eu ensino tudo que eu sei, porque o meu maior orgulho é ver os meus alunos como eu e até melhores, né? Então, o Fluentes para Sempre, ele surgiu nesse momento da minha vida, onde eu não era ninguém, eu não me considerava ninguém, né? E um momento muito difícil financeiramente. E também essa questão de os meus alunos não conseguem, aquilo não me deixava bem. Eu quero ver todo mundo sinalizando e crescendo junto comigo. E aí, ouvindo isso, né, vocês entendem que... O que você faz no momento do seu processo, né? E eu me lembro que quando Maria Sofia tinha nascido, aquele momento de resguardo, que é o momento da mãe e da criança. Mesmo ela tendo o apoio meu e da outra avó, da família que estava ali, primeiro neto, né? Mas ela não se acomodou com isso. Ela levantou, ela poderia ter ficado chorando junto com a filha dela, né? Porque o bebezinho chora, mas ela quis o quê? Ela quis levantar e agir no meio do processo. E aí é uma outra reflexão bem para você, no processo, no deserto. Você vai continuar sentado se lamentando, né? Surgiu o Fluente para Sempre, no meio do processo. Surgiu a devocional, a minha dor não pode ser maior do que o meu propósito de vida, no meio bem do processo. Então, assim, e eu pedi para que ela falasse sobre isso, porque eu acompanhei, babando a minha neta, né? Mas consegui acompanhar esse momento. E, assim, realmente... E um ponto importante, que algumas pessoas falam assim, eu vou fazer um curso com a Rebeca, você vai ficar bem chateada. Não, gente, eu não fico bem chateada, até porque, assim, o meu público maior é presencial e o dela é online. E, assim, qual é a mãe também que não gosta, né, de ver esse crescimento da filha? E eu falo mesmo também, tá, gente? Que eu quero que podem fazer os cursos com a Rebeca, não tem problema nenhum, porque meu propósito próximo de vida é me aposentar, né, e ficar assim, ó, né, com a filha... Tô brincando, mas tem um fundinho de verdade aí, tá? Mas então, não existe essa rivalidade entre nós duas, tá? Tem pessoas que pensam isso e não tem. E vamos lá. A sociedade... Hoje, para você, quando diz língua de sinais, é inclusiva de verdade? Em qual contexto você acha que é inclusivo a língua de sinais? Não é? Falta muito? Olha, eu acho que no geral a sociedade, ela é uma sociedade, as pessoas, elas vivem muito a moda, né? A Libras, ela realmente surgiu assim vocês podem ver. A Libras, ela surgiu, a visibilidade, quando foi tema de Enem e quando a gente teve lá a primeira-dama fazendo o discurso em Libras. Por quê? Foi uma pauta. E aí todo mundo quis se inscrever. Eu sei porque, como eu sou dona de curso, a gente teve uma penca de pessoas querendo fazer curso de Libras nessa época. E aí as pessoas vão desistindo. Aquele famoso fogo de palha, né? Só que
isso torna prejudicial os locais que o surdo vai acessar. Por quê? Área da saúde, área de atendimento, vamos dizer assim, empresas como a companhia de luz, lojas. E, pasmem, até em contexto de igreja, contexto religioso, que é o nosso contexto dominante, também a gente não encontra. Então, assim, no geral, eu acho que não. A sociedade, ela não é uma sociedade inclusiva, tá? Ela não é acessível. Isso eu acho que não é só para os surdos, eu acho que isso é para todas as deficiências, né? Não que os surdos sejam deficientes, isso também é uma pauta para outro assunto. Mas não é, eu não acho. Eu acho que as pessoas fazem o que estão mais confortáveis para elas e se vai dar algum benefício próprio. Ah, se eu colocar essa intérprete aqui, não vai me dar nenhum recurso financeiro. É isso que os políticos pensam, né? Ou, ao contrário, se eu colocar uma intérprete aqui, ela vai me aliviar dos problemas que surgirem com surdos. Porque as pessoas, às vezes, falam assim, procura Alice no Mundo do Silêncio, procura a Rebeca Vaz. Como se, às vezes, pudesse... Chama aqui elas para nos ajudar. Não, tem muita pessoa que tem Eu não ajudo ninguém. Que falam assim, fala bem com fulano. Então... Às vezes, eles querem um intérprete de Libras só para poder aliviar os problemas que eles têm ali, jogando a responsabilidade para cima da gente. Isso aí também não é inclusão. E assim, eu recebi contato de um político, a gente tá em campanha de eleição, né? Que ele falou assim, oi minha amiga, já chega assim, quando chega oi minha amiga, eu já sei que quer pedir alguma coisa. Oi minha amiga, então, eu vou me candidatar, aí eu queria que você gravasse uns vídeos pra mim, porque eu vou fazer os meus vídeos, né, falando da minha campanha, e eu gostaria que você fizesse a interpretação. Aí eu, beleza, tudo bem e tal, vou ver o valor, que a gente tem uma tabela, né, pra poder cobrar. E aí ele chegou pra mim e falou assim, tá bom. Aí fui, cobrei o valor. Ele foi e falou assim, poxa, minha amiga, não tem como ser menos, não, porque eu vou receber a ajuda de outras pessoas pra minha campanha. Aí eu falei, não tem como. Não tem como. Sabe por que eu sei que não tem como? Porque eu sei que ele recebe, né, fundos, sei lá, não sei o quê. Mas quando é pra investir em algo de benefício próprio, ele daria um jeito. Quando as pessoas chegam pra mim pra pedir desconto no curso, eu também não dou. Sabe por quê? Porque se fosse algo de um maior benefício próprio, ela daria um jeito. Porque o ser humano é assim, quando ele quer, ele vai atrás. Ele roda o mundo, mas ele faz. Dá um jeitinho brasileiro. Isso aí, mas faz. Então assim, não é, de uma forma possível, de uma forma geral, não é. Nem as igrejas, infelizmente, tá? Muitos pastores não estão preocupados com realmente o que Jesus mandou em pregar a toda criatura. Muitos pensam assim, pregar a toda criatura, se aquela criatura entrega o dízimo. É isso aí. E eu costumo dizer também que é muito fácil, assim, amar o próximo como a ti mesmo, mas o próximo precisa estar assim, pertinho de mim. Porque se eu tiver que me levantar, me sacrificar pra fazer aprender uma nova língua? Isso aí, pra sair da minha rotina, pra eu amar o próximo, fica pro próximo, né? Desse jeito, não rola. O meu próximo não pode ser o surdo. É, isso aí. E essa questão de não dar valor à intérprete, à língua de sinais, eu até falei sobre isso nas outras redes semana passada. Na verdade, eu e ela fomos convidadas, procuraram a gente para fazer um orçamento para uma empresa de nome. E lembra? Nossa, mas tira 10, tira 20, tira 30. Até que a gente deu o máximo do valor. Não tinha como dar menos do que aquilo. E até hoje, né? Então, assim, eles não valorizam. Eu, na semana passada, recebi uma mensagem também de um hotel estão recebendo muitos hóspedes surdos e eles queriam que eu desse um suporte. Ok, eu vou ver o valor. Não, mas seria uma parceria. Não preciso, eu tenho muitos seguidores já. Pois é. Né? E assim, também, gente, são 15 anos. Né? A gente faz trabalho voluntário em alguns momentos. Eu ir à companhia de luz ou em algum trabalho, em alguma empresa para ajudar o surdo. Mas assim, para empresários, para pessoas como ela disse que o jeitinho brasileiro vai ser dado. E por que para Libras tem que ser, nossa, Isso sabe? Aí. Não, a gente estudou, tá bom? E também um ponto importante, as pessoas devem olhar o que eu falei agora, tipo assim, não dou desconto. Mas por quê? A nossa forma de fazer voluntariado é diferente. Porque, por exemplo, ela já chegou a fazer, eu também, a oferecer para essa surda que teve problema na companhia de luz, que tinha os 3 filhos ouvintes que não sabiam Libras, a gente chegou a oferecer o curso gratuito para eles 3. Até hoje eles não apareceram. Então, assim, quando teve as enchentes no Brasil inteiro, eu dei aulas gratuitas também
pra gente conseguir arrecadar um fundo para poder ajudar pessoas. Nosso voluntariado, ele tem limite, né? Então não vai ser no nosso trabalho que a gente vai fazer essa ação social. Pois é, tudo tem um limite na vida, né, gente? Por favor. Em algum momento, vou fazer essa pergunta aqui, porque eu recebo essa pergunta, né? E é um momento que eu até sei a resposta de acordo com tudo que ela falou aqui, mas é bom falar, né, que 15 anos, Rebeca Vaz, dona de cursos, fluentes para sempre. Já pensou em desistir? Gente, já. Eu viro e mexo, eu falo pros meus alunos, que tem alunos que se tornam praticamente uma família pra gente, né? Isso é verdade. Então, vira e mexe, eu falo pra eles, olha, vocês não imaginam a quantidade de coisas que eu passo na minha vida pessoal, na minha vida particular. Então, sim, eu já pensei. Tipo assim, acho que mês passado, por exemplo, ou há 2 semanas atrás... Acho que 2 semanas atrás, tu comentou comigo. Né? Porque assim, você está à frente de um trabalho assim, e principalmente de um curso que a gente hoje, como eu falei, a gente tem muitos alunos, então a gente teve abertura de turma, meu último colapso foi esse. A gente teve abertura de turma, e chegou uma pessoa e falou assim, mas eu não posso pagar porque eu sou pobre. E aí, ele, por não poder pagar, ele fez esse comentário no grupo de inscrição. Ele gerou um burburinho, as pessoas começaram a ficar, sabe? Aquilo ali me deu uma coisa que eu falei assim, cara, eu vou deixar isso pra lá. Eu também sou formada em marketing, eu vou atuar nessa área que eu vou ter muito mais reconhecimento, entendeu? As pessoas são mais fáceis de lidar. E no dia seguinte eu fui para uma palestra, depois eu vou falar sobre ele. E nessa palestra, ele falou sobre qualquer lugar que você for, você vai ter problema. As pessoas são as mesmas, independente dos contextos. Então, se hoje você quer desistir da Libras e você quiser atuar em um outro ministério na sua igreja, você vai ter problema. Se você quer sair da sua vida profissional, que é intérprete de Libras ou professor, ou qualquer outro, talvez você não seja profissional na Libras, mas você quer sair porque você está tendo problemas, você também vai ter problemas lá. Os problemas podem ser diferentes, mas são problemas. É isso aí. Né? É isso aí. Então, assim, já quis desistir, só que eu acho que eu já cheguei muito longe para parar aqui. Com certeza. Então, assim, sim, mas eu não olho para baixo. Eu sempre mantenho meu olhar para cima, que é Deus. É isso aí. Ela, quando falou, né, sobre a questão que a gente passa por coisas na nossa vida, o dia que eu assinei o meu divórcio, né, pela manhã, à noite eu estava implantando o Ministério de Libras numa igreja. E nesses momentos a gente tem vontade de desistir. Só que, como ela falou, é olhar para cima, para Deus. Opa, eu tenho um propósito para ser cumprido, né? Para quem está começando agora, está assistindo o nosso programa, se inspirou na gente, está começando um curso básico de Libras, qual o conselho que você dá hoje, na sua visão? Eu acho que pode parecer muito clichê o que eu vou falar, mas a primeira coisa que você tem que ter é o seu objetivo muito claro para você mesmo. Porque foi o que a gente veio falando aqui ao decorrer desse podcast, que vão ter problemas, independente do local que você escolher atuar. Talvez você não queira ser intérprete na igreja, não quer interpretar profissionalmente, você só quer conversar com o surdo. Mas você vai estar lidando o quê? Com pessoas, né? Então, se você não tiver um objetivo muito claro do que você quer, o que você quer alcançar, como você vai fazer para chegar lá, a primeira dificuldade que vier, você vai desistir. Então, antes de você começar qualquer curso de Libras, básico, intermediário, avançado, eu sempre falo isso na primeira aula. Se você comprou um caderno, escreva na primeira página o porquê que você está se inscrevendo nesse curso. Por que você está nessa aula hoje? Porque quando estiver lá na última folha e você pensar em desistir, você vai lá na primeira folha e você vai ver, poxa, eu cheguei até aqui na metade do curso ou no final porque eu tinha esse objetivo. Então, se eu cheguei até aqui, eu vou continuar nele. Eu não vou desistir. E é exatamente isso. É você ter um objetivo muito claro e você registrar isso. Porque momentos de surtos, todo mundo tem. O meu último foi há 2 semanas atrás, querendo desistir da Libras de tudo. Mas eu tenho um objetivo muito claro. Então isso não me deixa parar. Isso aí. E para nós também, que somos evangélicas, né? Por mais assim, eu comecei há 15 anos atrás sem saber o que eu estava fazendo, tá, gente? Né? Eu não tinha o objetivo de alcançar o que eu alcancei hoje. Só que, por outro lado, a gente,
ora muito pedindo, faz, Senhor, a tua vontade na minha vida. Então você tem que estar pronto para entender qual é a vontade de Deus para sua vida também, né? Porque às vezes você começa um curso e é aquilo que Deus quer para você, né? E Ele vai fazer aquilo que Ele quer, mas você também tem que estar, né, focado naquilo que Ele, né? Bom, momento perrengue, que é aquele momento que, né? Opa, ela falou em perrengue e falou comigo. Mas eu costumo também dizer que os perrengues nos fazem crescer, nos amadurecer e entender que, opa, tô passando por isso aqui agora, mas eu sei que logo após vem algo melhor ainda, né? Qual o momento perrengue que você olhou ao seu redor, estava acontecendo uma situação e você falou assim, meu Deus! Aí a gente às vezes até questiona, tá, gente? Senhor, mas por que tá acontecendo isso comigo? Mas o que qual foi o momento perrengue da sua vida? Eu sei que se a gente for parar pra pensar aqui, o programa nem acaba hoje. Não, mas assim, voltado pra Libras, né? Isso aí. Porque os outros, né, vamos deixar abaixo. Deixa abaixo. Arrasta pra cima. Quase foi de arrasta pra cima mesmo. Pois Momento perrengue na Libras. Olha, eu vou te falar. Eu acho que é um perrengue, é um problema, que eu acho que definição de perrengue é problema, só que, e é um problema, eu não acho ele engraçado. Teria que ser engraçado? Não, né? Perrengue, na hora do perrengue ele é engraçado, não. Depois tu até lembra dele. Na verdade, foi um marco muito importante na minha caminhada, tirando essa parte da companhia de luz. Então, vamos lá. Eu mudei a rota da minha vida totalmente, fui pra formação de professores. Caramba, nada a ver com nada, né? Eu sou bem aleatória mesmo. Então, eu fui pra formação de professores. E aí, no final da formação de professores, nós temos os estágios, né? E aí, no estágio, eu fui direcionada para uma escola. Chegando lá, quem tá aprendendo Libras vai ter esse tipo de contato. A gente parece que suga os surdos, a gente atrai. E justamente na sala onde eu caí, tinha um surdo lá. Se eu não me engano, era o 3º ano do ensino fundamental, né? Aí tinha um surdo lá, sentado lá na frente. Eu já fiquei bem animada querendo praticar o que eu tava aprendendo, né? Na verdade, eu tava estudando a Libras ali, começando, e queria colocar em prática como todo mundo que tá começando. Aí eu fui me aproximar desse surdo, tentar conversar com ele e tudo mais. E a gente começou a criar uma intimidade, uma amizade, né? Eu comecei a ensinar pra ele alguns sinais e tudo mais. E aí, depois de umas 2 semanas, a professora chegou pra mim e falou assim, Rebeca, eu estranhei porque ele tava sentando lá na frente, não tava mais falando comigo. Aí eu sentei lá atrás, no lugar que a gente sempre sentava, e aí a professora chegou pra mim e falou assim, Rebeca, você não vai poder mais ficar perto do fulaninho, do Joãozinho, porque, na verdade, você vai ter que ir pra outra sala, porque a família dele não quer que ele aprenda Libras. E você está influenciando isso. Ele tá chegando em casa e tá sinalizando. E a família dele não quer que ele aprenda. Gente, aquilo naquele momento pra mim poderia ser um motivo pra eu desistir, né? Porque se a própria família de um surdo não tava querendo, imagine que a sociedade... Quem sou eu? Na fila do pão, né? E aí, naquele momento, eu fiquei, caramba, sem chão. Então, assim, eu considero um perrengue, só que um perrengue triste. Porque, cara, o surdo, ele era... 3º ano do ensino fundamental tem quantos anos? 8 anos. 8 anos, né? Ele tinha 8 aninhos só. Ele já tinha um implante coclear nos 2. E o surdo, quando tem um implante, ele não consegue direcionar a audição dele para uma determinada localização. Ele ouve todo aquele barulho do ambiente. Então ele ficava extremamente incomodado. Você imagina uma criança de 8 anos? Eu acho isso um castigo. E eu tava querendo ensinar pra ele a língua dele e eu fui proibida. Eu me senti lá no Congresso de Milão quando proibiram o uso da língua de sinais. Desse jeito, né? Entendeu? Então naquele momento ali foi bem difícil. Bom, e aí as pessoas acham, né, rostinho bonitinho, a intérprete na janelinha aí, ai, que lindas, né? Mas, assim, as pessoas acham que aprender Libras é só chegar ali, ó, sinalizar, né, tirar as fotinhas com o surdo no final, né, a gente vai muito além disso. E às vezes a gente percebe que as pessoas nem imaginam o que tem por trás da sinalização, que não é só chegar e sinalizar. E aí, o que eu fiz, né? Vamos fazer o quê? Momento caixa preta. O que é caixa preta? Né? Todo mundo sabe que dentro da caixa preta tem coisas que são inacessíveis. E na Libras há coisas que são inacessíveis, mas por quê? Porque
as pessoas não estudam, não se interessam para entender, né? Então, o inacessível na Libras, em algumas questões, é que a pessoa lê ali aquilo que está escrito ali, mas não se aprofunda, né? E aí eu separei algumas perguntinhas, algumas coisas do momento caixa preta, para a gente poder ver com a Rebeca aqui. Bom, tirei um conteúdo, uma frase inacessível. Vamos lá. Como a língua portuguesa, os sinais também sofrem modificações. Isso aí. Isso é muito importante. Pessoas que às vezes aprenderam Libras lá atrás, vêm para o seu curso para reciclar. Ah, mas na minha época eu fazia assim. Explica isso aí para nós. No caso, é o que a gente chama de variação histórica, né? A Libras, ela é uma língua viva, então ela está em constante atualização. Então, às vezes, até o próprio surdo não aceita essa mudança. Então, o que você tem que ter em mente? Se você vai aprender Libras hoje, não ache que daqui a 5, 10 anos, a mesma bagagem de conhecimento que você adquiriu vai valer. Ela está em constante mudança, assim como a língua portuguesa, que vai perdendo os acentos e tudo mais. A mesma coisa é a Libras. Então, você precisa sempre se reciclar. Não é um conhecimento que é eterno. É em constante contato. Imagina eu que aprendi lá há 15 anos atrás, se eu continuasse com aquela Libras, hein? Vamos lá, mais um momento caixa preta. Variação linguística. Uma outra coisa também que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Aprender Libras. Então eu posso ir para os Estados Unidos me comunicar com os surdos americanos. Não. Libras significa Língua Brasileira de Sinais, né? Então, a língua de sinais do Brasil. Se você for viajar para outro país, é uma outra língua de sinais, já é diferente. E a variação linguística também, ela vem muito assim, às vezes a pessoa, se ela fizer interpretar algo aqui e eu interpretar a mesma coisa que ela, alguns sinais vão ser diferentes, né? Sim. Porque existe a variação linguística. Às vezes, também um sinal, uma palavra, eu posso usar 2, 3 sinais, né? E as pessoas não sabem disso. Às vezes parece que se ela fizer eu fizer uma outra coisa, mas é a mesma coisa, só que sinalização bem diferente. E errou. Não errou, gente. A gente precisa entender o que é a variação linguística e o que a pessoa realmente está fazendo, se está errando ou não. É porque é tradução, né? E tradução a gente leva com a gente a nossa bagagem, nosso conhecimento. Isso aí. Vamos lá. O último momento, caixa preta. Fluentes em 5 meses. Essa aqui é boa também. Se inscreva no meu evento gratuito que você vai ser fluente em 3 encontros ao vivo. Você não vai. Eu já, quando faço um evento gratuito para poder abrir as inscrições de treinamento, eu já começo assim, gente, ó. Aqui no meu evento de 2, 3 dias você não vai ficar fluente. E muito menos se você comprar o meu curso Fluentes para sempre. Porque as pessoas acham assim, o ato de eu comprar o curso já me torna fluente. Não. A fluência, ela tá muito além de você se inscrever em um curso, né? De você estudar determinado tempo, porque tem gente aí que estuda 2, 3 anos e não consegue nem formar uma frase. Então é uma gama de coisas, né, que você precisa tentar. Mas fluência em 5 meses não existe, nem se você tiver contato com o surdo todos os dias. E não comece um curso com essa ansiedade, tá? A gente percebe também bem que as pessoas chegam... Ai, com quanto tempo eu vou estar já... E calma. É pior. Você vai se frustrar. Isso aí, com certeza. Bom, agora é a hora da janelinha de Libras, ó. De ser desligada. Por quê? Vamos fazer aqui um bate e volta, tá? Eu vou perguntar... né? Vou fazer com essa mão aqui pra melhorar. Perguntar. E ela vai o quê? Me responder em Libras. Eu vou fazer um sinal... né? E ela vai me responder com outro sinal, ok? Então, ó, fica atenta. Vamos lá. Então, eu vou sinalizar uma palavra e o que vir na sua mente, logo você vai sinalizar me respondendo, ok? Tá. Então, vamos lá. Libras, língua de sinais. Comunicação. Português sinalizado. Estratégias. Surdos. Amigos. Família. Minha filha. Alice no Mundo do Silêncio.
Minha mãe. Rede social. Instagram. E Diabo não é. ficou bem claro, ficou bem claro, bem claro. Explica rapidinho essa questão disso aqui. Isso aqui a gente chama de empréstimo linguístico. Isso aqui não é da Libras, na verdade, tá? Isso aqui veio da língua de sinais americana. Então, significa I love you. Nós temos aqui o I, o L e o Y. E aí forma esse sinal. Não tem nada a ver com rock ou com alguma inspiração satânica, não tem nada a ver com isso. É realmente uma língua, é a língua de sinais americana. E a gente usa como uma representação. Inclusive, eu quero aproveitar aqui e ensinar um sinal que a gente usa lá no Fluentes para Sempre. O Fluentes para Sempre, nós temos uma sinalização diferenciada. Mediante a isso, nós temos um sinal diferenciado. Esse sinal aqui é muito comum em comparação ao que a gente aprende. Então, se vocês veem nas minhas fotos com os Fluentes para Sempre, usando sempre esse sinal aqui, ó, é porque é um outro significado. Significa eu realmente te amo. I really love you. E aí nós temos aqui o R, e aí fica esse sinal. Queria muito te agradecer, né? Foi assim um prazer iniciar esse projeto, né, com você, que é o meu orgulho, como eu sempre falo, a ponto de quando eu vejo assim ela fazendo vídeo, né, às vezes eu chego a me emocionar, de verdade, né, pela mulher que você tem se tornado aí, né, pela mãe, pela filha que é amiga mesmo, né, e agradeço muito a Deus pela sua vida, né? E quero muito que você realmente faça mais cursos e fale sobre o MEC, porque deixar importante essa bênção que ela recebeu, né? Isso. Em abril a gente recebeu uma proposta da faculdade, como é parceira nossa, eu vou falar sobre ela aqui, Faculdade Brasília. Se você pesquisar lá no site, vai aparecer lá o nosso nome. Brasília. A Faculdade Brasília, ela é uma faculdade que fica localizada em Brasília, óbvio. E ela surgiu essa oportunidade para a gente se tornar parceira dela e transformar o nosso curso livre em um curso de extensão universitária, tá? Você não precisa ser universitário, ter graduação para poder estudar ele. Realmente é só uma certificação de peso que você vai receber agora. Então nós temos uma dupla certificação. A gente tem uma certificação de 360 horas, que é uma certificação que nós damos, e tem uma certificação da faculdade com o nosso nome, que é uma certificação de 359 horas. Ela te dá aí bagagem para você poder trabalhar com a Libras, ser aprovado em concursos, onde já teve alunos nossos que conseguiram, aprovado em um concurso, uma coisa que, gente, comprar um curso uma única vez e ter algo para a vida toda. Entende o peso disso, a importância disso, de você fazer um investimento que vai te dar uma base para você ter algo na sua vida toda? É sobre isso que os nossos alunos conseguem alcançar. E eu também quero que você alcance isso, tá? Então, se você não me segue ainda no meu Instagram, Rebeca Vaz Libras, será um prazer te receber na próxima turma e você finalmente se tornar um Fluentes para Sempre. Ok? Muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe, gente. Obrigada. Até a próxima.